Estamos então indo para o versículo 15. E nós vamos ler até o final e nós vamos orar. Filemão, lá no finalzinho, lá antes de Hebreus, só tem um capítulo e a partir do versículo 15, que diz assim: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês. Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez, Senhor. Obrigado mais uma vez pela oportunidade que nós temos, Senhor, de poder abrirmos as Sagradas Escrituras, Senhor. E poder ler e poder sermos lembrados de que essa é a sua voz, falando aos corações. Fala conosco mais uma vez hoje, Senhor. Por favor, Senhor, ministra os nossos corações, Senhor. Dá-nos fome por Ti e pela Sua palavra. Para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém. Então a gente está lidando diante de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo em uma de suas prisões, de extrema dificuldade de se compreender em sua totalidade, devido às nossas influências de narrativas e ideológicas, políticas, onde nós somos levados a ir por caminho contrário, não só das Escrituras, mas da forma de caminharmos no caminho de Deus. Eu falei para alguém um dia desse, num aconselhamento, de que tudo que acontece nas nossas vidas, ela deve acontecer das Escrituras para a nossa experiência. Nunca o contrário. Porque o contrário nos leva ao dualismo e ao relativismo. E essas duas coisas juntas são um combo extremamente terrível e horrível para a vida cristã. Por quê? O que é o dualismo? Nós lidamos com a mesma coisa, só que de forma diferente, conforme a gente acha ou a gente é influenciado por tal coisa ou por tal narrativa. E então nós olhamos para as Escrituras já com o viés do que nós estamos já decidido. E o relativismo é quando nós somos levados a olhar também pelo nosso bel prazer e nós olhamos para as Escrituras e falamos assim, quer saber, isso aqui não é isso. E a hora que nós estamos nessa coisa, nós já estamos com um pé em algo extremamente perigoso. Então, por exemplo, falar de uma carta como essa, escrita num tempo como aquele, falando de um tema extremamente quente, que é essa questão da escravidão, de como Paulo lida com essa questão e de como nós cristãos lidamos com isso. Mas, ao mesmo tempo, é um lembrete para nós de que quando nós estamos olhando para as Escrituras e algo parece errado, nós lembramos
que é a pessoa que está lendo que está errada. Porque as Escrituras, elas se mantêm por todo esse tempo. Fala que Jesus exaltou a palavra acima do seu nome. E olha que em Filipenses fala que ele abriu mão da sua glória e Deus o levantou acima de todos os outros nomes. Então você vê a importância das Escrituras. Então falar de perdão numa cultura de ódio, falar de reconciliação numa cultura onde as narrativas e as influências anticristãs é revolução. Porque no mesmo lugar onde se ouve que o amor vence, é o lugar onde, se você fala que você agora é cristão, você é zombado, você é rejeitado. Eu vou dar um exemplo bem pessoal para poder... Nós temos alguém da nossa comunidade que viralizou no TikTok aí um dia desse. Não vou citar nomes. Mas viralizado, gente. Estava lá pegando um fim de tarde lá no Parque Barigui, cara. Aí o cara foi, sem falar que estava filmando, filmou e perguntou se estava curtindo o final de tarde, que estava bonito e tal. E aí, então, pergunta qual é a história do cara e tal, e o cara vai e começa a falar de Jesus. E ele fala que ele tinha uma vida e que Jesus havia mudado a sua vida, e se você quiser falar com Deus, você vai para o seu quarto, que Deus é fiel, Ele vai falar com você. E, gente, se você olhar os comentários, é bizarro, gente. É bizarro demais, gente. Uma amiga minha mandou um print. Internet é um negócio assim. Mandou um print de alguém que disparou ódio do começo ao fim lá no comentário. E no perfil dela no Facebook era tipo assim, respeito acima de tudo, uma coisa assim. Odeio religião, respeito acima de tudo. E aí, tipo assim, aí você olha o comentário e o negócio, tipo assim, mano. E o ódio era por quê? A falta de respeito era por quê? Porque Jesus mudou a vida de alguém. E, cara, e se esses comentários se estenderem para a maioria de nós, que não nascemos num lar cristão, não temos a nossa vida direitinho lá desde o começo, que é a maior parte de nós, a gente se enquadra nesse negócio de sermos... Meu pastor costumava dizer, faça o que quiser. A hora que você coloca o nome de Jesus é outro esquema. Aí você vai sentir o peso da comunidade, seja ela qual for. Então, falar sobre perdão e reconciliação é extremamente revolucionário. O Tim Keller ele falava sobre essa questão do perdão. Ele fala sobre como se fosse dois aspectos de perdão. Essa questão do perdão e da reconciliação. Ele fala assim, pode-se dizer que o primeiro sempre deve acontecer, que é o perdão, né? O segundo pode acontecer, mas isso nem sempre é possível. Se você lembra, por exemplo, do meu testemunho, a reconciliação acerca do meu melhor amigo, o qual eu havia ofendido, que depois morreu num acidente de carro e eu não tive a oportunidade de poder acertar com ele, não é possível. Mas o que foi possível? O perdão. De saber que em Cristo há perdão, de saber que eu podia falar com Cristo e pedir perdão e saber que eu fui perdoado. Então eu não carrego a culpa de todas essas um pouco mais de décadas, do qual eu havia ofendido o meu melhor amigo. Por uma coisa tola. Então, nesse caso, não foi possível a reconciliação. Mas em outros casos... E aí ele fala, mas isso nem sempre é possível. O perdão comportamental, né? Tem a palavra difícil que ele usa, atitudinal, que não faz parte do nosso vocabulário, mas quer dizer comportamental. Essa é a ideia, um sinônimo, tá? Pode ocorrer sem reconciliação. Mas a reconciliação não pode acontecer a menos que o perdão comportamental já tenha sido ocorrido, já tenha acontecido. Então faz muito sentido
tem como a primeira parte acontecer sem a segunda, mas não tem como a segunda acontecer sem a primeira. Por quê? Porque a questão da reconciliação ou da conciliação, ela requer um passo primário dos dois lados. Um lado só não é suficiente. Quem é casado aqui sabe de como funciona essa questão. Não se reconcilia algo que não esteja quebrado fora do lugar. E nós sabemos de que, em situações das nossas vidas, pedir perdão não é o suficiente. Não é verdade? Assim é sim, assim é não, assim eu não sei. Não é verdade? É verdade, gente. Perdão é uma coisa agora. Perdão é tipo assim, não tem para onde correr. Porque a partir desse primeiro, todas as outras coisas vêm. No versículo 14, anterior ao qual fechamos semana passada, Paulo, de forma muito categórica, ele fala que ele não queria que fosse algo forçado. Ele fala que queria que fosse algo voluntário, algo espontâneo. Trabalhando no ministério pastoral por esses anos, pessoal, uma das coisas mais difíceis, eu posso dizer para vocês, é aconselhar casais que não estão dispostos a reconciliar. Os mais antigos aí, sabe quando a molecada brigava assim, falava, cospe aqui? Talvez em Curitiba o pessoal não fazia isso. Tá bom, foi mal. 013, Baixada Santista. Dava uma assombrada assim e deixa quieto. Deixa eu ver outro exemplo. Já estava no soco. É tipo criança, mano. Eu já falei semana passada. Criança. Quando as crianças estão se pegando e você fala, pede perdão. Cara, não vai, mano. Quanto mais se um tiver mais... Eu falei, em casa a gente não ameaça, né? A gente diz que coisas vão acontecer. A gente fala assim, cara, se vocês continuarem assim, a gente vai botar uma camisa em vocês dois. Até passar toda a ira e toda a raiva. Mas não adianta, gente. Uma das coisas doloridas é você parar para conversar com pessoas e elas não estarem dispostas a consertar o que foi quebrado. O perdão, ele pode até, lá no fundo, lá pode ter acontecido, de verdade. Mas o passo seguinte é dolorido muitas vezes, porque requer um reconhecimento de que você falhou. Então, Onésimo, que era alguém que estava debaixo da lei romana, havia um escravo então ele era um escravo que havia fugido do seu mestre, aparentemente rouba o seu mestre dinheiro e vai para Roma. Ele se encontra então com Paulo, ele conhece a Cristo. Parece a história de muitos de nós sem o roubo, né? Nós temos pessoas que nós encontramos, alguns de nós fugindo, outros de nós tentamos viver vidas diferentes, mas teve um ponto que nós encontramos a Cristo. E isso difere a nossa vida antes e depois de Cristo, assim como a história da humanidade. E para nós, como equipe pastoral, é uma das coisas mais doloridas, gente, de saber, tipo assim, não tem nada que a gente possa fazer. Quando Cristo é questionado acerca do divórcio, ele gasta o seu tempo falando do que é casamento. Ele fala do que é da dureza do coração. E nesse caso aqui, uma das coisas que chama a minha atenção ao nós olharmos para o texto é que Filemão não era alguém má. Não era aquele mestre de escravos como a gente vê nos filmes, que judiava dos seus trabalhadores. Não, ele era alguém que ele havia se convertido, ele estava pastoreando uma igreja.
Aparentemente era muito melhor você estar na casa de Filemon do que estar em qualquer outro lugar que seja dominado por Roma. E Paulo então está argumentando com base no cristianismo, com base na fé cristã, com base no que é importante. Mais uma vez, citando o Keller, ele fala assim: se um relacionamento acabou, é sempre sua vez de iniciar o reparo do relacionamento. Olha que interessante. Talvez muitos de nós não pensamos nisso. Existe Mateus capítulo 5, existe Mateus capítulo 18 que fala sobre o irmão ofendido. Mas sabe o que isso nos mostra em Mateus 5 e Mateus 18? Mateus 5 fala assim: se seu irmão tem algo contra você, vá até ele. Olha Mateus 18. Se você tem algo contra o seu irmão, vá até ele. O que isso nos mostra? Não importa quem foi, tem que partir da gente. Não é verdade? Então, o cristão, ele é responsável por iniciar o processo de reconciliação, independente de quem ofendeu. Amém? Vou acabar por aqui. O perdão, ele é verbal e interno. É difícil mensurar o quanto as pessoas foram perdoadas de verdade, o quanto... Normalmente nós sabemos porque a cara emburrada e a hostilidade nos mostra que o perdão não chegou lá ainda. Mas é uma escolha que todo cristão precisa fazer. E que, assim, não é uma coisa assim, sabe essa coisa do, mas eu não consigo perdoar. Tipo assim, Cristo nunca pediu nada para o seu povo, para os seus filhos e para suas filhas que não é possível. Ele é que faz em nós, tanto querer quanto efetuar. Isso nos mostra que nós precisamos de ajuda, não é verdade? É muito fácil falar diante das coisas, mas quando as coisas nos ferem, Então a gente precisa de um exemplo maior de perdão. A gente precisa lembrar do nosso estado, que tipo de perdão a gente recebeu. Então, a gente vê que uma pessoa ofendida ou profundamente magoada, ela sente que é o seu direito estar zangada. A gente não vê isso em Filemon. E Paulo, por razões aqui, talvez divina, ele para lá na parte do o Espírito esteja com vocês, amém. Ele termina assim. Mas parece que é o nosso direito de estarmos zangados, magoados, amargurados. Mas não é. Às vezes dá um sentimento de vingança. Nossa, mas isso é realidade, gente. Isso é realidade. Por mais santo que você venha sentir, tempos da nossa vida que a gente quer ver Jesus a fazendo acontecer, e respondendo por nós, e tomando a frente. Mas o chamado do apóstolo Paulo, o chamado de Cristo para nós, é de confiarmos que nada passa batido diante do justo juiz. E de que nós podemos, sim, nos humilharmos, e perdoarmos, e pedirmos perdão. E nós temos, então, o nosso coração livre. Gente, a amargura é um câncer. Sabe o que é um câncer? Não sou oncologista, temos oncologista de forma genérica, tá, pessoal? Deleta o que eu falei, tem outros exemplos. Mas é quando um membro do corpo, basicamente para nós, tipo assim, Dumis, é quando uma parte do corpo não funciona mais. Ela para de funcionar, ela para de fazer o papel dela. Então, de alguma forma, isso gera todas as... Isso que a amargura faz com a gente. Nós deixamos de viver. Os nossos assuntos são rodeados em todas as mesmas coisas. Você já conversou com pessoas que não importa o assunto, cai no mesmo trem
que é aquela coisa ruim, isso é um sinal de amargura. E a palavra fala que quando a gente guarda isso para nós, isso nos adoece. Então, não é esse tipo de relacionamento que Deus deseja para a gente. Então, assim, uma das coisas, só para a gente seguir adiante e entrarmos no texto, o perdão, o pedido de perdão, ele não significa, né? Muitas vezes a gente lida não com o que a gente sabe, mas o que a gente sabe que não é. Né? Não o que é, mas o que não é. Ele não significa que desculpamos ou aprovamos a ofensa. Acho que esse é um ponto de partida muito importante. Não é, tipo assim, estou pedindo perdão, então vou aprovar então o negócio. Não, cara, é com o Senhor. Você faz a sua parte. Não é que a ofensa foi esquecida e não importa. A gente vê o exemplo, Paulo falando assim, lá no meio do discipulado com Onésimo. Onésimo, agora você é crente, agora sua vida foi transformada, agora só está faltando uma coisa. Voltar lá para Colossos, cara. Isso é reconciliação. Mas então, a ofensa não é esquecida. Não é que ela não importa. A ofensa não tenha consequências. Não significa que a ofensa não tenha consequências. Ou a pessoa ofendida ou a sua mágoa não importa. Importa. A gente costuma dizer que todos nós temos o direito de sentir. Então, a gente não pode se colocar e dizer que eu entendo a sua dor quando eu não entendo. Eu posso tentar. Mas você não conhece a minha dor de perder um pai e a mãe. Aí você fala, mas eu perdi meu pai e minha mãe. Mas não é igual a minha mãe e meu pai, mano. Então, a gente vê que não é. É a mesma coisa no sentido de que você está falando de alguém de extrema importância, mas a minha mãe e meu pai é diferente do seu pai e de sua mãe. Não é verdade? E isso é assim em tantas outras coisas. A reconciliação, então, ela é um processo que ultrapassa o perdão. Então, eu creio que Onésimo já estava nesse lugar de perdão. Já havia conhecido a Cristo, já havia andado com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, com certeza, não evitava o assunto. Conhecendo a sua história, o seu testemunho, eu creio que talvez ele caminhou com Onésimo até chegar nesse ponto de maturidade. Maturidade é também o entendimento da realidade, o qual mexe com a nossa identidade. Então, quando eu me torno um pastor mais maduro, é quando algumas das minhas reações mostram que a minha insegurança se foi diante de algumas coisas. Se mostra que a minha preocupação por coisas que eu não deveria me preocupar já não estão no lugar, ou estão no lugar, na verdade. É quando eu não perco uma noite de sono porque eu acho que eu preciso salvar a igreja. Isso é para todos nós lidamos com coisas desse tipo, gente. Seja com parentes, seja com amigos, seja com cônjuge ou namorado, amiguinho, amiguinha. Às vezes, ou muitas vezes, a gente precisa de alguém como Paulo. Pegar pela mão. Então, se você nunca participou de uma conversa de reconciliação e de perdão com uma terceira pessoa, pode ser que um dia ainda você experimente. Ela faz parte da vida cristã. Ela faz parte. Tem um livro, demorei para citar algum livro, eu citei o finado Keller, mas agora tem um livro que eu recomendo para todos. É uma linguagem ruim em português, mas é uma linguagem de extrema importância. É um livro chamado Conversas Decisivas. É uma tradução mais ou menos. É uma coisa assim. Conversas Decisivas, uma coisa assim. E depois eu mando o link para vocês. É uma coisa empresarial. Conversas difíceis, isso aí. Tá aí. É uma questão empresarial. Dois caras muito inteligentes, trabalhando com negócios, como lidar com a empresa, com os seus trabalhadores, colaboradores e tal. Então, eles, depois de um estudo muito grande diante das áreas, né, de negócio, eles chegam a alguns pontos que é revolucionário.
o qual eu tenho um resumo desse livro, assim, um resumo do resumo do resumo. Defino em poucas perguntas, o qual é uma bênção divina. Então, por exemplo, uma coisa bem básica, quando a gente vai para uma conversa difícil, você ir antes pensando, qual o propósito dessa conversa? Eu ganhar o argumento ou reconciliar com o irmão ou com a irmã? Porque se a resposta for, eu estou com raiva, eu quero mexer, talvez é melhor dar 2 passos para trás e não ter. Então, ter essa coisa é uma coisa incrível. Então, esse livro, assim, tem um amigo meu que leu, e depois de uns meses, a esposa dele chegou nele e falou assim, cara, na moral, posso te fazer uma pergunta? Pode. Cara, nesses últimos 2 meses, você se tornou um marido muito melhor. E eu queria saber, tipo assim, tem alguma coisa que você está fazendo que eu não estou sabendo? Mas você tem sido um marido incrível, você tem sido um pai incrível. E o cara, tipo assim, meu líder me deu esse livro aqui. Esse livro parece que me ajuda a viver. Então, conversas difíceis. Vamos lá. Versículo 15. Talvez ele tenha sido preparado para você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Paulo está argumentando, meu irmão, talvez você ficou esse tempo aí longe, mas é por um propósito muito melhor. Agora, quem está voltando para você é alguém que você vai viver o resto da vida. Antes ele era só seu empregado. Agora é seu irmão em Cristo. Agora, cara, você toma cuidado. Agora vai ser diferente. Se tem uma coisa que é diferente, agora é diferente. Eu amo ver a perspectiva de Paulo, alguém que era extremamente radical e rígido, da forma que, ao mesmo tempo que ele parece ogro em algumas cartas, ele é extremamente amoroso em outras. Se você riscou aí, como quem participou do método indutivo, você vai ver que ele fala muitas vezes amado, irmão. São palavras de extremo peso na língua grega. Não é tipo aquela coisa da antiga, e aí, amado, beleza? Né? Dependendo do contexto aí pentecostal, né? E aí, amado? Mas é algo fraternal, algo pesado. Algo assim que mostra as coisas nos lugares como deveria ser. Ele está falando, em outras palavras, você estará recebendo alguém que é muito mais do que um escravo. Alguém que recebeu o mesmo perdão que você recebeu. E ele fala na frente, ele vai lembrá-lo. Ele fala, né, que havia separado ou partido por um tempo. Mais uma vez, um ponto de observação interessante, talvez engraçado. Como linguagem faz sentido em alguns contextos e como linguagem ameniza ou piora a situação. Ele poderia usar o termo um escravo fugitivo, mas aquele que foi separado por um tempo, que partiu por um tempo, soa muito mais de boa. Então ele está lidando aqui de forma muito terapêutica, né? Fala assim, quer saber? Você ficou um tempo longe aí, sabe? A distância o separou. Mas agora deu bom, vai dar bom. E vai dar bom e só depende de você. É mais ou menos isso. Né? Partiu por um tempo. Então Paulo, de certa forma, está suavizando e amolecendo o coração de Filemão. Né? Onésimo estava diante dessa situação, o qual, se olharmos, talvez não requer muita coisa imaginar que seria uma coisa extremamente difícil voltar, né? Normalmente, quando se foge de algum lugar, é difícil voltar. Então, Paulo tá ali fazendo a frente, né? Um comentarista famoso fala que foi um dos golpes mais impactantes de Paulo, foi mexer com o coração do crente.
É assim que nós fazemos muitas vezes, não como um ato de manipulação, mas é de exaltar a bondade. Os lugares onde o mal é exaltado, o lugar onde o ódio é exaltado, nós exaltamos a qualidade, o valor, a fé, a vida cristã. Isso mexe com a gente. Porque a gente, todos nós conhecemos um tanto do nosso coração. Então, não sei quantos de vocês já foi elogiado por algo que você não se sente nem um pouco um exemplo. É a graça de Deus sobre sua vida. É o Espírito Santo te encorajando a algo assim, tipo assim, cara, você não consegue ver, mas, cara, é isso aqui. E Paulo está fazendo isso. E ao mesmo tempo que Paulo suaviza aqui, Onésimo era um criminoso perante a lei romana. Seria morto ou crucificado perante a lei romana. Filemão tinha todos os direitos de fazer qualquer tipo de mal com ele. Até mesmo a questão da pena de morte. Mas Paulo podia ver um propósito de Deus. E ele queria que Filemão visse esse propósito. Porque Paulo não está burlando a lei. A lei falava que ele era o intermediário. Quando o fugitivo batia na porta de alguém, ele era a pessoa responsável de trazer reconciliação com o seu mestre. Mas Paulo, então, nos leva, assim como em 1 Coríntios 13, ele fala, vou levar um caminho mais excelente. Paulo está mostrando em prática esse caminho excelente. De forma incrível. Uma das coisas que eu mais amei desse texto, que ele fala assim, em vez disso, né? Ele fala, em vez disso, porque talvez signifique que o coração de Paulo é assim, Filemão, parece que Deus está trabalhando de maneiras incomuns aqui. Olha essa coisa, cara. Primeiro foi você, se converteu, agora, cara, você é o mestre, o cara vai e foge. Olha aqui o que Deus está fazendo. Não parece muito com a igreja? Cara, olha aqui, cara, cada coisa, tipo assim, mano. E Paulo, então, está apelando dessa forma. Olha que parece que Deus está fazendo isso. E você precisa enxergar. E aí, ele fala dessa questão do assim, ou do talvez, ou do em vez disso. Ele está dando uma ideia assim, talvez, pensando nessas coisas, Deus tem um plano maior. Eu amo que o apóstolo Paulo, ele não chegou falando, porque eu sou apóstolo e você tem que me obedecer. Você tem que fazer o que eu estou falando para você fazer. Porque quando isso acontece, as pessoas são obedientes, mas o coração não está lá. Então, por exemplo, quando Jesus fala que o problema do divórcio é o coração duro e a falta de perdão e o orgulho, é isso, o perdão pode sair pela boca, mas na realidade ele não acontece. Então Paulo está, mais uma vez, tipo assim, conjecturando no sentido assim, talvez, Filemão, parece, ao invés do que parecia ser algo ruim, Deus está fazendo com que todas as coisas cooperem, com que todas as coisas venham a convergir para esse lugar de bondade, desse lugar onde todo mundo vai ficar feliz. O pastor Chuck falava, fundador da Calvary, essa história é aquela como aqueles filmes lindos que no final todos foram felizes para sempre. Porque esse é o nosso final. A gente sabe, a gente já leu a última parte do livro e diz que vai ficar tudo bem. São felizes para sempre. Enquanto isso não acontece, gente, é dureza, perdão, reconciliação, dificuldade. A gente fala coisas que não deve, a gente faz coisas que não deveria, a gente coloca a mão onde não deveria, a gente pisa em lugares onde não deveríamos. E isso requer muito mais. E Paulo, então, ele continua
ele continua nessa questão do perdão, da reconciliação, de alguém que havia perdido um escravo, mas agora estava ganhando um irmão. Então, Paulo, ele reintroduz, né, Onésimo a Filemão não como escravo, mas como irmão. E nessa relação com os irmãos e não com escravos é diferente. E Paulo, então, ele dá, como eu diria lá na Baixada Santista, ele dá um tiro, certo? No que hoje nós chamamos de abolição da escravatura. Ele não tinha poder sobre a lei. Mas a lei do amor de verdade, ela quebra. Ela quebra os grilhões. E por mais que ele não fez protesto e nem se rebelou contra a lei romana, ele está propondo um caminho do Senhor das letras vermelhas em algumas de nossas Bíblias. Que é um caminho diferente. É aquele Senhor que tira a espada do seu discípulo. É aquele Senhor que cola a orelha de quem havia sido dissipado. Então há quem diga que a carta de Filemão é como se fosse trazer a instituição para uma atmosfera onde ela só poderia murchar e morrer. Onde mestre e escravo estivessem unidos em afeto como irmãos em Cristo, e a emancipação formal seria uma questão de conveniência, a confirmação legal de seu novo relacionamento. Que coisa incrível, gente. E não tem como não pensar em Cristo e tudo que Ele fez por nós, e tudo que Ele faz por nós. Não tem como não pensar nisso. A transformação, o Spurgeon falou isso, ele falou assim, a transformação do indivíduo é a chave para a transformação da sociedade e do ambiente moral. E ele fala assim, marque esta palavra. A verdadeira reforma do bêbado está em dar-lhe um novo coração. A verdadeira recuperação da prostituta deve ser encontrada em uma natureza renovada. E ele segue, eu vejo alguns dos meus irmãos mexendo nos galhos da árvore do vício com suas serras. Mas quanto ao evangelho, ele coloca um machado nas raízes de toda a floresta do mal. E se for bem recebido no coração, derruba todas as árvores más de uma vez. E em vez delas, surge um pinheiro, o abeto. Você não sabe que abeto é uma coisa linda, é um pinheiro com umas coisinhas assim. Eu sei porque minha esposa é desses negócios. Para embelezar a casa da glória do nosso Mestre. Então, se um coração transformado é o que faz a diferença. E a gente vê nos discípulos. Eu fico pensando como seria um coletor de impostos no dia de hoje, como ele se converteria. A galera querendo mudar o coletor de imposto, tipo assim, vamos fazer um negócio mais de boa, vamos arrumar um trampo lá na casa das massas. E Jesus fala assim, cara, é o coração, cara. É o coração. Se transformar o coração, as outras coisas andam. Então, a gente partindo para o final, a gente vê a promessa pessoal da reconciliação de Paulo com Filemão. Porque Paulo se coloca num lugar interessante, de intermédio, e se coloca numa situação tipo assim, estou mandando a carta, mas a gente vai aí se ver. Um bom conselho, nos dias de hoje, na nova versão super mega nova internacional, seria, estou mandando a mensaginha de WhatsApp aqui bem na moralzinha, mas na hora que eu chegar aí a gente conversa. Não vamos falar sobre essas coisas pelo WhatsApp não, que não é legal. Mas já deu para sentir que ponto que a gente vai estar. Vamos lá.
Versículo 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Paulo fica mais uma vez ao lado de Onésimo. E nessa vida tem vezes que a gente precisa escolher um lado, pessoal. E é um desafio. É um desafio. Mas Paulo vem na sua humildade pedindo misericórdia. Se sou um parceiro no Evangelho, é uma das palavras mais usadas por Paulo no Novo Testamento em suas cartas. Cooperadores, parceiros. Ele amava essa palavra, que mostra uma coisa de cristianismo, de colaboração, de que não é sozinho, que não é eu, é nós. Então ele apela então para essa misericórdia mesmo. Então já que é assim, então tem essas coisas, está fora do lugar, cara, trata ele como se você fosse, como você me trataria. E Paulo não está falando com um estranho, Paulo está falando com um líder. E bem-aventurado, feliz é aquele que tem pessoas assim, gente. Nós temos pessoas na nossa comunidade. Eu tive amigos que ligaram de outros lugares e falaram assim, cara, recebe esse cara como você me receberia. E é uma responsabilidade incrível. Então é bom você saber que tipo de amigo é esse, que te tratar como se fosse você. Porque se você não está num bom lugar, é melhor esse amiguinho não ser tratado como fosse você, né? Paulo, então, ele se colocou ao lado de um homem culpado. E ele vai lá, então, diante do dono do escravo. Era como se ele tivesse falado assim, ó, sei que este homem é um criminoso e merece punição. No entanto, este escravo é meu amigo. Então, se você o punir, me castigue também. Eu estou ao lado dele para receber sua punição. Isso é o que Jesus fez por nós, diante do Pai. É isso. Se a gente acha injusto, a gente não está pronto para receber graça. Porque é isso que a gente recebeu, graça. Nós não tínhamos nada de bom quando Cristo morreu por nós. Coloca na minha conta. Lutero falou assim, aqui vemos como Paulo se oferece ao pobre Onésimo e com todos os seus meios defende sua causa com seu mestre. E assim se coloca como se fosse Onésimo e tivesse feito mal a Filemão, assim como Cristo fez por nós com Deus Pai. Assim também Paulo fez por Onésimo e Filemão. Hashtag, somos todos Onésimo. Eu inventei essa parte. E agora ele fala uma coisa incrível, ele fala assim, versículo 18, eu, Paulo, escrevo do próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Agora chega no clímax da carta. Quer saber, cara? Falei tudo isso, preparei o caminho. Só queria te lembrar, cara, você está salvo hoje, está com a sua família aí, tudo certinho. Lembra no dia que a gente se encontrou lá, cara? Você não estava legal. E você me deve muito. Um dos meus melhores amigos, eu tenho isso com ele. Eu participei da salvação dele, de uma coisa muito incrível. Um cara extremamente cético e sem esperança. E um dia ele vai para a praia lá em Santos e ele vê uma criança comendo lixo. E ele volta, ele baixa na minha casa, 11 horas da noite, e ele fala assim, Cacá, eu queria que você me ouvisse. E amanhã eu gostaria de ouvir de você. E aquela noite ele falou, indagou, como Deus pode permitir isso? Como Deus pode permitir isso? E ele foi, ficou a noite toda. E eu não falei uma palavra. Abracei, chorei com ele, fui embora. No outro dia, de manhã, ele baixa na minha casa e fala assim, agora eu queria ouvir você.
Me explica esse negócio. E aí a gente conversa, e uns dias depois ele encontra Cristo, a sua vida é transformada. Ele é um dos caras mais piedosos que eu conheço. Perdeu a sua mãe, a sua noiva, de forma muito trágica, com câncer. Esteve aqui na minha ordenação. Fui padrinho de casamento dele. E nós temos essa dívida um com o outro. Nós temos essa coisa, quando nós falamos, existe um carinho, um amor fora do normal. Então, Paulo está falando isso. Eu falo assim, cara, eu lembro daquele dia. Então, você quer botar na conta aí, tipo assim, coloca na balança. E que dívida? Nós podemos ter muitas outras dívidas, mas essa dívida aí, gente, é melhor que a gente tenha ela no lugar. Amém? Versículo 20 a 22, para a gente terminar. Ele fala assim, sim, irmãos, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Algumas versões falam assim, deixe-me ter alegria. Né? A palavra grega aqui é lucro. Já que estamos falando de dinheiro, já que estamos falando de dívida, deixa eu falar um negócio aqui, cara. Deixa eu participar de... Se for alguma coisa de ter lucro, receber de você algum lucro, algum benefício por estarmos no Senhor, se tudo isso que a gente está falando aqui é verdade, reanima o meu coração em Cristo. Paulo havia falado que ele era um dos caras que sabia reanimar o coração dos santos. Então, Paulo não está falando coisa da boca para fora. Mais uma vez, sabe o que é interessante? A palavra lucro é oninemi, que varia do nome Onésimo. Mais uma vez, uma troca de palavras. Lembra que ele falou que antes Onésimo era inútil, mas agora é útil? Que ele usa agora, tipo, agora ele é Onésimo, agora ele é útil. Ele está falando assim, então, já que for para... Cara, me dá Onésimo aí. Vamos participar desse negócio de Onésimo. Deixe-me ter Onésimo de volta, porque esse é meu desejo. Na verdade, é isso que eu quero. Reanime meu coração, vamos acertar tudo isso, vamos fechar. Quero terminar essa carta, vamos fechar num tom legal. E aí um dos propósitos da carta é, prepara um lugar para eu ficar. Estou preso, mas eu vou sair. Eu vou sair porque, através de suas orações, serei concedido a vocês, a você. Uma observação importante. Como Paulo cria no poder da oração. Como nós precisamos crer no poder da oração. Como nós precisamos confiar de que Deus ouve o nosso clamor e Ele responde. E não depende da nossa performance. Por mais que nós precisamos andar em santidade, por mais que nós precisamos viver uma vida que agrade a Deus, mas vai muito além, é acerca dele. É acerca de quem ele é acerca da sua natureza, de que não existe nada difícil para ele. Então Paulo tem essa confiança de que seria livre, seria liberto para poder estar com os irmãos. Então, Paulo cria nisso, Jesus vivia isso. Se Jesus precisava orar, estar com o Pai, imagine nós. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, que bom que Deus não depende de nós e não precisa esperar fazer coisas devido ao nosso estarmos atentos à oração. Que acho que muita coisa teria tardia aí, muita coisa não estaria no lugar correto. Mas isso não é um chamado para estarmos negligentes em relação ao lugar da oração. Pelo contrário, é um chamado ao lugar da oração.
E aí então a gente vê as saudações finais a Filemão, né? Paulo envia saudações a Filemão de seus amigos em Roma. E esses nomes que ele usa, né? Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, né? Ele fala que são os cooperadores dele. É o mesmo usado em Colossenses capítulo 4, versículo 10 a 17. E o que isso nos diz? E nos diz que isso confirma que essas duas cartas foram para o mesmo lugar. E que Filemão estava em Colossos. É isso que quer dizer. Então é muito bom juntar os pedaços e falar, cara, isso aqui faz sentido. Como eu falei, esses nomes são extremamente significativos. Marcos não aguentou o apóstolo Paulo. Marcos não aguentou a radicalidade do apóstolo Paulo. E Paulo então fica bravo com ele e fala, ó, aquele Marcos lá deixou a gente para trás. E aí então Marcos fica com alguém que era encorajador, que era alguém que animava, e Paulo segue com a radicalidade. E Paulo então olha para a vida de Marcos lá na frente e fala, cara, esse cara aqui é muito útil. Mais uma vez, assim como Onésimo. A gente vê os outros nomes também, como Lucas, caminhou todo esse tempo com o Senhor. Infelizmente, Demas aparentemente foi aquele que deixou o Senhor pelo amor ao mundo. Que a gente não seja como Demas. Que a gente seja como Marcos, como Lucas. Amém? E que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. A gente vê aqui que Paulo nunca pediu a derrubada do sistema da escravidão, mas os princípios da carta de Filemão destroem a escravidão. As maiores mudanças sociais acontecem quando as pessoas mudam, um coração de cada vez. E nessa sociedade, onde nós olhamos e vemos o racismo, nós vemos a desconsideração em relação à vida humana, a questão de crianças, a questão daqueles que não vêm a nascer, me refiro ao aborto. Nós vemos leis sendo regimentadas, mas a mudança de coração não estão no lugar. E a gente não consegue ver uma transformação de forma como nós gostaríamos de ver. Onésimo foi obrigado a retornar ao seu mestre. Quando fazemos algo de errado, devemos fazer o nosso melhor para corrigir, porque isso faz parte da nova criação. Então, para você que está aqui hoje, para você que vai estar nos ouvindo e falar assim, pô, mas eu nunca ouvi o Kaká falando que ele é contra o aborto e que ele é pró-vida. Aqui um exemplo de vida. Onésimo poderia ser morto. E Paulo então apela dentro da própria lei para que isso não aconteça. Então, eu sou a favor da vida. Eu sou contra o aborto. De todas as formas possíveis. Mas eu sou a favor da vida inteira. A vida inteira. Houve uma votação um tempo atrás na Califórnia, um estado totalmente progressista e liberal. E a votação era para que houvesse um convênio para as mães que escolhessem não abortar. E essa lei perdeu de goleada. Então dá para um estado que diz o contrário. Então a gente vê que as leis, gente, desde quando o ser humano escolheu viver de acordo com os seus desejos e prazeres, Deus o entregou aos seus próprios prazeres. Então nós temos o que talvez seria muito rude falar, mas o que nós merecemos como humanidade. Que Deus queria nos governar. Deus queria estar conosco. Deus queria ser a nossa lei.
E eu fecho dizendo que o pecado nos afasta, o Evangelho nos aproxima. O pecado destrói relacionamentos, o Evangelho reconcilia. O pecado traz prejuízo, o Evangelho traz restituição. O pecado torna as pessoas prisioneiras, o Evangelho faz as pessoas livres. Amém? Vamos orar.